Muito bom a gente estar aqui juntos nesse avanço importante do cuidar das pessoas, né? É o que São Paulo mais faz, essa cidade acolhedora, essa cidade das oportunidades, essa cidade que se tornou a maior cidade da América Latina, justamente por quê? Porque muitas pessoas de todo canto do Brasil e do mundo vieram para cá, como a minha mãe, como meu pai, como muitos mamães e papais de vocês, ou vocês mesmos, e se tornou essa cidade maravilhosa. Em alguns momentos da vida, as pessoas que vêm para cá têm uma situação complicada, de vulnerabilidade, e é esse o momento que entra o trabalho da Prefeitura com a Vila Reencontro, como bem falou aqui o nosso vice-governador Felício Ramute, que é estender a mão para um reencontro, com todas as ações de políticas públicas para que essas pessoas possam ser muito bem acolhidas, com qualidade, com carinho, com amor, né, e poder ter ali uma chance de fazer com que se reencontre e se reinsere no mercado de trabalho e poder cuidar da sua família. Queria agradecer demais aqui o Felício Ramute, nosso vice-governador, que tem feito um trabalho fundamental junto com a Prefeitura de São Paulo. Hoje mesmo tem reunião na Prefeitura às 17 horas, são reuniões contínuas. O trabalho integrado, é importante que vocês saibam disso, que a gente fale isso sempre, do governador Tarcísio de Freitas com a gente, tem possibilitado que nós potencializemos as nossas políticas públicas, que as ações do Estado se tornem mais fortes e efetivas, que as ações da Prefeitura se tornem mais fortes e efetivas. O resultado é isso, muitas e muitas e muitas entregas. Então, Felício, manda um abraço para o nosso querido governador Tarcísio, agradeça por tudo e obrigado a vocês por todo esse trabalho conjunto. Nossos queridos vereadores aqui, o Gilberto Nascimento, a Sandra Tadeu, lembrando que para criar as Vilas Reencontro, como foi para criar os Armazéns Solidários, para criar uma série de políticas públicas, nós mandamos um projeto de lei para a Câmara Municipal e os vereadores aprovaram. Mas teve vereador, meu querido amigo Ricardo do Pão do Povo de Rua, do PSOL, por exemplo, que votou contra. Então, no discurso é bonito, fala que cuida dos mais pobres, na prática vota contra, não apoia. E está aqui dois vereadores que defenderam o projeto na Câmara, que votaram favorável, que eu agradeço muito. Sandra Tadeu e Gilberto Nascimento. Obrigado a vocês. Cumprimentar aqui a nossa querida cônsul honorária da Armênia, Hilda Burman. Obrigado pela presença. Burman, acertei? Obrigado pela presença. É sempre uma honra tê-la conosco. Agradeço muito. Você vai ver aqui um trabalho, como já conhece, exemplar de acolhimento. Muito obrigado, Hilda. Nossos secretários, nós estamos na semana de comemoração do aniversário de São Paulo. 472 anos. 472 anos, sendo essa cidade da oportunidade, essa cidade que cuida das pessoas, a cidade do trabalho, do desenvolvimento econômico. São Paulo é símbolo no mundo como a cidade do trabalho, como a cidade da oportunidade, que é isso que a gente faz. E, nesse momento da comemoração, a gente poder estar aqui inaugurando mais uma Vila Reencontro, junto aqui com os nossos secretários. A Eliana, nossa secretária da Ciência Social, obrigado por tudo. Em seu nome, toda a nossa equipe da Ciência Social, que tem feito esse trabalho fundamental para o nosso desenvolvimento das ações sociais. A Silvia Greca, nossa secretária da Pessoa com Deficiência, está aqui a Silvia, né, que, inclusive, a gente já foi visitar aqui uma das casas que tem, inclusive, toda a questão da acessibilidade para a pessoa com deficiência. E, inclusive, a casa que eu visitei da pessoa com deficiência, Hilda, eu não pude conhecer a mamãe, a senhora da casa, porque ela está com uma medida protetiva por ter sofrido agressões do seu ex-marido. Então, são essas realidades que, infelizmente, a gente se depara e que a gente vai sempre estar aqui preparado para dar todo o apoio, para dar toda a condição psicossocial, emocional e fazer com que essas pessoas possam superar esses traumas e possam se reencontrar com uma nova vida. Então, agradecer muito a Silvia Greco aqui. Rodrigo Goulart, nosso secretário do Trabalho, que também é vereador Rodrigo Goulart, que se licenciou a meu pedido para assumir a secretaria e que desenvolve um trabalho fundamental que é importante frisar. Todas as pessoas aqui têm à sua disposição os cursos profissionalizantes. Tem à sua disposição o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador, para o envio de currículos para que as pessoas possam se
a recolocar no mercado de trabalho. Então, está aqui o Rodrigo com toda a sua equipe também, dando todo esse apoio, toda essa assistência. A Regina Santana, nossa secretária de Direitos Humanos, está aqui também a Rê. Sidney Cruz, nosso secretário da Habitação, que também é vereador e aceitou esse convite de se licenciar para poder vir para o Executivo e nos ajudar nesse trabalho do dia a dia. Muito obrigado, Sidney Cruz. A Kiki, quando chega atrasado, eu não falo, mas eu vou dar um gancho, uma colher de chá, que ela chegou atrasada. Ela estava com o secretário Edson. A culpa é do Edson. Anota aí, gente, que a culpa é do Edson Aparecido. Desculpa a brincadeira. Kiki, nossa secretária de exercício da Casa Civil. A Ângela Ganda, nossa secretária de Relações Internacionais. A doutora Tatiana Robles, das subprefeituras. O Armando, do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A Cássia, da Ciência Social. Também aqui a Sandra Sabino, da Atenção Básica da Saúde. Milton Alves. O Edson Ortega, de Projeto Estratégico, que coordena junto com o Estado toda essa ação que a gente desenvolve aqui na região central. Coronel Salles, nosso subprefeito aqui, né, querido Coronel Salles, subprefeito da Sé. O Igor também, subprefeito de Pinheiros, aqui com a gente. O Vitor Sampaio, meu chefe de gabinete, que trabalha conjuntamente com a assistência na montagem desse equipamento. Se vocês observarem, o Vitor tomou um cuidado bastante grande, ele gosta muito de flor. E aí tem bastante flor, né, em todos os cantos. Não sei por que ele gosta tanto de flor, o Vitinho. E a gente tem aqui, pessoal, chamar a atenção de vocês, a bandeira da cidade de São Paulo em cada cantinho aí, né, uma demonstração do nosso amor pela nossa cidade. E ali está escrito uma frase super importante, non ducor de vico, que é não sou conduzido, conduzo. Né? A cidade de São Paulo ela não é conduzida, ela conduz. Então tem aí as nossas bandeiras em homenagem à nossa cidade, ao aniversário da nossa cidade. Está aqui o Coronel Costa, da Subprefeitura da Moca, nosso inspetor superintendente da GCM, da Polícia Municipal, aqui o Felipe, a Maria Caetano, nossa coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Social da Secretaria... Nossa, que nome comprido. Nossa querida Caetano, esse nome comprido aqui. O Sérgio, que o Felício comentou aqui, né, que é o gerente aqui da Vila Reencontro Armênia 2, que me mostrou ali a horta comunitária, nesse trabalho tão legal. Cumprimentar aqui o nosso amigo Ricardo Frugoli, presidente do Pão do Povo da Rua, que vai mandar pãozinho para nós aqui, né, Ricardo? Hein, vamos, sonho também. Ele manda lá em casa, Sandra. A Sandra me manda fruta. Ela me mandou outro dia um monte de ameixa. O Ricardo manda... Cereja, é. É, cereja. E lixia, cereja e lixia. É, só... E o Ricardo sempre manda uns pãozinhos lá. Obrigado, viu, Ricardo? Enfim, a cada um de vocês aqui, nossos amigos da imprensa, os moradores. É uma alegria muito grande poder estar entregando hoje aqui mais 109 casas. Aqui a gente passa a ter, então, a capacidade de atender 932 pessoas com o Armênia 1 e o Armênia 2 e que as pessoas possam aqui fazer esse momento fundamental do seu reencontro. Né? Quem estava em situação de rua é um dos momentos mais terríveis da vida. Isso abala psicologicamente, abala a questão emocional, abala o amor próprio, e é por isso que a Ciência Social tem aqui nas Vilas Reencontro o assistente social, psicólogo, todo esse apoio, esse local muito bonito, todo arrumadinho com jardim, tem o parquinho, tem a quadra, tem o fraldário, tem tudo que as pessoas precisam para poder viver com dignidade. Né? Podem ficar aqui até 12 meses, prorrogável por mais 12, porque é aquilo que a gente sempre tem falado. Aqui não é um lugar que a gente quer que as pessoas fiquem o tempo inteiro sobre a custódia do Estado, dependendo do Estado. Não, até as pessoas não se sentem bem disso. Né? Elas querem ter sua autonomia, ter o seu emprego, ganhar o seu dinheiro, né? Poder fazer a evolução da sua vida, o marido cuidar da mulher, a mulher cuidar do marido, cuidar dos filhos, da vovó, dos netos, né? Essa coisa bonita da família poder trabalhar e se desenvolver. Então, aqui é o grande passo, é onde a gente dá a mão, todo o apoio, toda a assistência, toda a oração e torcida para que as pessoas possam, né, se desenvolver. Então, vocês vão ter aqui um atendimento maravilhoso, com muito carinho, com muito amor, e que, com certeza, daqui para frente, é só alegria, é só comemorações, é só o agradecer a Deus por uma nova vida, por uma nova etapa da vida. Então,
Então, fico tão feliz a gente poder estar aqui, contar com tanta gente nesse projeto fundamental. São Paulo dando exemplo para o Brasil e para o mundo de como é que a gente cuida das pessoas, como é que a gente faz as ações necessárias para o cuidar das pessoas. Nós temos hoje em torno de 26 mil vagas para as pessoas em situação de rua. Infelizmente, a gente vê aí uma universidade de Minas Gerais que, eu não sei como é que saem as pessoas que se formam lá, que ela acaba soltando informações sobre a questão das pessoas em situação de rua baseado no cadastro do CadÚnico, que não é correto. O CadÚnico ele é autodeclaratório e é acumulativo. É o que a gente tem, é o nosso censo, onde a gente tinha muitas pessoas em situação de rua, hoje tem muito menos, mas, infelizmente, a Universidade Federal de Minas Gerais, que a gente só tem dó de quem está estudando lá, porque faz uma coisa totalmente equivocada, sem nenhuma base científica e estudo, que solta informações equivocadas para as pessoas e acabam gerando uma informação muito ruim. Porque também não importa se tem 1.000, 10.000, 50.000. Se tiver uma pessoa, já é muita gente que a gente precisa ter o cuidado. Mas a gente precisa ressaltar que, diferente do que eles vêm informando, que vem aumentando as pessoas de rua, é o contrário. Vem diminuindo, porque a gente vai dando oportunidades. Só para vocês terem ideia, nós temos hoje 5.100 pessoas, 5.100 pessoas que estavam em situação de rua, que são no programa POT, Programa Operação Trabalho, que fazem uma atividade, fazem uns cursos e recebem um valor para que eles também possam deslanchar na vida. Então, é um trabalho muito grande da Prefeitura, de acolhimento, de gerar oportunidades para que as pessoas possam usufruir de tudo isso que São Paulo coloca à disposição, que é esse mercado de trabalho gigantesco, a oportunidade de empreender, a oportunidade de você se desenvolver. E eu estou vendo ali que está tendo um churrasco lá atrás. Vai ter churrasco aí, Helena, hoje? Hã? Baião de 2, churrasco e tudo? Ó, pessoal, nós vamos comer um churrasco aí. Hã? E samba ainda. É isso aí. Muito bom poder estar aqui. E só para concluir a minha fala, da gente poder dizer dessa ação também da Prefeitura de acolher muitos imigrantes. Eu passei ali de uma casa, são venezuelanos, passei numa outra, bolivianos, muita gente que teve que sair do seu país porque lá não tinha oportunidade, vieram para a cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo fazendo essa ação de estender a mão, de fazer esse acolhimento, de poder ajudar as pessoas para se desenvolver. Então, também sejam muito bem-vindos, todos que são de outros países, lembrando que a gente reconhece que essa cidade se tornou uma cidade importante no mundo, porque muita gente de todo canto veio para cá trabalhar, tem que trabalhar, lutar, a gente poder fazer essas ações de ajudar a cidade a se desenvolver. Então, muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado a toda a nossa equipe, todos vocês que vão morar aqui, sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar grandemente a família de vocês. Um abraço, gente, tudo de bom, valeu! Mais uma inauguração, aqui a Vila Reencontro Armênia 2, é a 13ª da cidade. Aqui a gente entrega mais 109 casas, somando aqui com a Armênia 1, a gente já atende aqui 932 pessoas, que é uma vila, que aqui você tem, além das casas, todas feitas com muito carinho, que tem ali a sua cozinha, o seu banheiro individual, esse espaço de vila com a quadra, aparelho de ginástica, brinquedoteca e o serviço da assistência social de poder ajudar as pessoas, porque estavam em situação de rua, está um momento muito difícil, acho que o pior momento da sua vida, esse apoio emocional, psicossocial, os cursos personalizantes. Aqui também nós oferecemos as refeições, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Então tem toda a alimentação, toda a infraestrutura e os cursos profissionalizantes, que é muito importante, para que as pessoas possam participar de um curso, se reinserir no mercado de trabalho. Eles podem ficar aqui por 12 meses, renovar por mais 12 meses. Então é um momento importante da sua vida, que está passando um momento difícil da sua vida, ter aqui as Vilas Reencontro para poder estar atuando. A gente vai ter até o final do meu mandato 2028, 20 Vilas Reencontro. Nós entregamos então a 13ª e a gente continua sendo a cidade que tem os melhores acolhimentos das pessoas em situação de rua do mundo. Prefeito, a Vila Reencontro é uma casa de passagem, temporária. Qual que é o número de pessoas que entraram aqui e conseguiram sair com moradia, com aluguel e com emprego? Vocês têm esse número desde o início do programa? Eu tinha no passado 980 pessoas saíram para moradia autônoma. Para moradia autônoma,
Eu não sei se é um número atualizado esse, não. Até 31 de dezembro. Era 980 até 31 de dezembro do ano passado. Hoje deve estar um pouquinho mais. Está dentro do que vocês esperavam do programa? Está dentro, é um número bastante relevante. Lembrando que nós só estamos falando de Vila Reencontro, porque você tem todos os outros serviços da Prefeitura, o Centro de Acolhimento Especial, né, os centros de acolhida, os hotéis. A gente tem, além das Vilas Reencontro, o Auxílio Reencontro. Nós temos 935 famílias que elas recebem um valor de auxílio aluguel, onde a Secretaria da Assistência Social acompanha e ela mora num outro local. Então a gente faz essa remuneração. É um trabalho muito grande de acolhimento, além dos espaços físicos, né? Esse trabalho também do Auxílio Reencontro. Então, só da Vila Reencontro, que hoje a gente tem quantas pessoas em Vila Reencontro? 3.300. Você vê, de 3.300 em Vila Reencontro, a gente tem 980 que saíram para uma situação requalificada de trabalho. É um número bastante importante. E óbvio que a sua pergunta é muito importante também, que é o trabalho conjunto que a gente tem feito com o governo do estado na geração de emprego e renda, né? São Paulo hoje está com o menor índice de desemprego desde a série histórica, 5,2%. Muitas empresas vindo para São Paulo, muitas empresas abrindo, então você tem oportunidade no mercado de trabalho, né? Hoje na cidade de São Paulo a gente pode falar com muita tranquilidade, né? É muito difícil você querer arrumar um emprego e não conseguir. Você tem muitas ofertas de trabalho, alguns setores você tem oferta de trabalho que você não consegue preencher, né? Então as oportunidades são importantes e aí você associa esse acolhimento, essa preparação e essa ação da cidade de São Paulo, está nesse momento importante da sua economia, de gerar as oportunidades. Desculpas por fugir do assunto aqui da inauguração dessa iniciativa tão importante da Prefeitura, mas falando um pouco sobre a questão da decisão do STF em relação aos mototáxis. Você acha que essa decisão do Alexandre de Moraes pode fazer com que as empresas voltem com a ideia de fazer o mototáxi aqui em São Paulo? Quais as consequências disso? Olha, primeiro eu queria te dizer, com todo o respeito ao STF, que obviamente qualquer um tem que fazer, ainda mais quem é o prefeito da maior cidade da América Latina. Mas eu faria uma pergunta a vocês. O que demonstra a necessidade de uma medida cautelar? Um ministro fazer uma decisão monocrática de forma cautelar. Onde está a urgência, a emergência, né, para essa decisão? Por que não aguardar para colocar isso para a turma votar? Acho que fica uma reflexão para a gente. Por que o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão, uma medida cautelar, uma decisão de urgência, que deu uma liminar de urgência para fazer com que parte da lei que foi votada pelos vereadores, que são os eleitos, então a gente tem um não eleito, decidindo sobre dezenas de vereadores eleitos pelo povo, que ficaram meses trabalhando nessa ação de fazer audiência pública, escutar especialistas, que concluíram por um documento de projeto de lei, foi votado em 2 turnos, foi para o prefeito eleito, sancionou e vem o decreto regulamentador de uma pessoa numa medida cautelar. Eu queria entender qual é a motivação da urgência para esse tema e eu acho que vocês, né, podem fazer uma reflexão sobre, acho que é o primeiro ponto, aonde está a urgência para o ministro fazer uma medida cautelar, dar uma decisão liminar de urgência, onde é que está a urgência nisso? Segundo, eu acho que é um desrespeito com o povo, porque a população elegeu os vereadores, são eleitos para poder legislar, eles fizeram isso de forma democrática, legislaram, aprovaram uma lei, a gente regulamenta a lei e aí uma decisão fala o seguinte, artigo tal, eu não quero. Baseado, primeiro, no erro de dar uma medida cautelar sem necessidade. E segundo, baseado numa situação que ele mesmo mudou de ideia. Ele, quando era secretário, ele era contra, né? Agora se diz e se demonstrou a favor, tanto é que anulou vários artigos da lei elaborada e votada pelos eleitos. Então, primeiro dizer isso com muita transparência, com muito respeito, mas eu gostaria muito de entender aonde está a urgência dessa decisão monocrática. E a outra questão é de falta de sensibilidade com a vida das pessoas. Você dizer o seguinte, olha, que a favor da liberdade econômica eu posso tudo? Não. Não. Liberdade econômica vai até onde você não coloca em risco a vida das pessoas. Liberdade econômica você vai até onde você não coloca a vida das pessoas em risco.
Liberdade econômica vai até onde a pessoa não para pensar que em 2024, 438 pessoas morreram de morte. Que diacho de liberdade econômica supera mortes? Que diacho de liberdade econômica supera as pessoas quebrando as pernas e os braços? Que diacho de liberdade econômica que colocou os hospitais da Prefeitura de São Paulo atendendo fraturas de 3.700 motociclistas que caíram só no ano passado? Quer dizer, essa conversa de liberdade econômica, isso aí é algo que deve estar defendendo o interesse de alguém para ele ter a sua economia ativa, mas que está prejudicando o interesse público, que é preservar a vida das pessoas. Então, a gente acabou de falar aqui de oportunidade. São Paulo tem oportunidade de emprego para todas as pessoas. A gente vai fazer sempre de tudo para que as pessoas tenham oportunidade. Mas eu não posso, como prefeito de São Paulo, vendo a situação e do risco que acontece com o transporte de um cara na garupa de uma moto, achar que uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente não vai, com todo respeito, porque a gente sabe também como é que ele é, com todo respeito, colocar aqui e externar a nossa preocupação com uma atitude dessa que é, no mínimo, desrespeitosa e com falta de sensibilidade. A Jovem Pan. Prefeito, continuando na linha aqui da colega, sobre a em setembro a gente teve uma das grandes manifestações do táxi. Eu até te questionei em relação a como você viu Alexandre de Moraes, você citou o Roda Viva, falou que ele estava mudado. E eu queria perguntar para você, dessa vez, com essa nova movimentação, você ainda acha que tem algum tipo de, tem uma motivação política, algum tipo de, entre aspas, se você quer falar forte, algum tipo de retaliação contra você ou contra o Tarcísio nessa medida? Não sei, acho que isso é uma avaliação que vocês da imprensa podem fazer e fazem muito bem, né? A gente está vendo tudo o que está acontecendo no Brasil, o quanto que a gente precisa exaltar e valorizar a imprensa que está trazendo coisas que jamais ninguém conseguiria se não fosse essa imprensa tão competente. Acho que é uma avaliação de vocês. Eu li a decisão, né, e coloco para vocês uma reflexão. Aonde está aquilo que ampara uma decisão liminar, uma medida cautelar? A medida cautelar ele tem que ter critérios para você fazer uma decisão rápida, urgente. Aonde está isso? Onde existe a necessidade de uma medida cautelar para onde uma única pessoa, com uma única caneta, tome uma decisão que vai repercutir sobre milhões de pessoas? A primeira questão é essa. Aonde está, e eu te convido, lê a decisão dele. O STF pode, né? Pode tudo. Aonde está ali, embasado juridicamente, a necessidade de uma decisão liminar, de uma cautelar? Eu não vejo, sinceramente não vejo, né? E a partir daí, eu não sei quais são os interesses, quais são as questões legais, quais são as questões judiciais, né? Ele é um grande jurista, né, um professor, mas eu só traria para esse debate uma questão da preocupação com a vida, né? Quando você vê uma pessoa, um ministro do STF dizer o seguinte, tudo tem que prevalecer sobre a liberdade econômica, tudo até 2 pontos. Quando você coloca em risco a vida das pessoas. Não é assim. Que você pode tudo pela liberdade econômica. Não é assim. Senão a gente estaria aí todo mundo vendendo coisas que não pode vender, fazendo coisas que não pode fazer, né? Então você tem que sempre ter o equilíbrio. O que a gente espera ou esperava é que por parte do STF tivesse esse equilíbrio, esse bom senso e decisões tomadas baseadas única e exclusivamente na Constituição. E eu volto a frisar sem querer ser chato. Aonde está fundamentado a necessidade de uma decisão liminar, de uma medida cautelar? Aonde está? Não tem. Não tem emergência, não existe isso. E o desrespeito a quem, né, foi eleito pelo povo e votou a lei. CBN também acho que tem que complementar. Uma permissão da Rádio CBN. Bem, agora essa medida aqui, a temporária, vai ser analisada pelo plenário do STF. Que expectativa o senhor aguarda, o que o senhor acha que tem desse plenário? Eu tenho uma expectativa muito grande de que vai ser revertido, de que será reformado essa decisão precipitada, desnecessária e medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes. Porque não existe menor cabimento você fundamentar uma decisão baseada única e exclusivamente na liberdade econômica e na ação de você tirar o direito legítimo do município de regulamentar.
A lei federal fala o seguinte: o município tem que regulamentar. O município regulamentou, e regulamentou da melhor forma que possa regulamentar, que é fazendo um grupo de trabalho na Câmara dos Vereadores, com vários vereadores, com audiências públicas, escutando especialistas, com a votação da lei, ou seja, passou por todo o processo que um Estado democrático de direito exige, né? De você discutir o tema. Vai ter pessoas que concordam, terão pessoas que discordam, faz parte da democracia, mas prevaleceu a decisão da maioria, foi votado, aprovado em 2 turnos, sancionado pelo prefeito, e aí uma pessoa, sem necessidade de liminar de urgência, bate a caneta. Acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? E eu tenho muita convicção de que os demais ministros vão poder entender a autonomia do município de poder regulamentar sobre o tema, já que eu não posso legislar, posso regulamentar, está na lei federal, e essa questão de que a tese, né, de liberdade econômica não pode superar a todos e a todos, inclusive a vida das pessoas.